Se você não quer emagrecer, ignore esse anúncio. Mas se você não está se sentindo bem com seu corpo, sente que precisa melhorar, já tentou de tudo e não consegue emagrecer, então clique no primeiro link da descrição e conheça um método totalmente prático e simples. São apenas 10 semanas para ter o resultado dos sonhos, com dezenas de videoaulas de treino e nutrição e mais 3 bônus totalmente grátis. Tá no Na Ferroviário? Ferroviária, em Araraquara. Entendi. E como é que tu foi parar lá, cara? Então, eu comecei, né, no Santos, eu encerrei minha carreira e continuei trabalhando no Santos como auxiliar 1 ano, né? Fizemos um trabalho bacana, trabalho de... Você foi auxiliar de quem? Eu fui auxiliar Do do, Lado Levir, Santos. do Dorival Júnior e Dorival. do Levir Coupe, Tá. os dois. Depois eles acabaram saindo e eu assumi interinamente 9 jogos do Santos no Campeonato Brasileiro. Aí consegui dar continuidade no trabalho. Foi uma experiência fantástica trabalhar assim com os 2 treinadores e, consequentemente, os outros treinadores que eu trabalhei, né, como jogador, que não dá pra gente esquecer tudo que foi conduzido, né? Graças a Deus eu tive uma carreira bacana. E assim as coisas foram construindo, né? Eu fui para Inglaterra, tive um momento com o Guardiola também, que foi Maneiro. foi um momento assim, eu estava comentando, né, ali fora, que nós estávamos falando um pouco de futebol. Uma coisa que me marcou muito estar com o Guardiola, de todo o treinamento, de toda a parte tática e técnica, porque eu acho que cada treinador tem a sua forma de trabalhar, a sua personalidade. Meu trabalho precisa ter a minha forma de trabalho. E o Guardiola, eu tive com ele até me zoou, né? Brincou comigo na final do Mundial lá que eles ganharam lá do Barcelona. Foi 4-0. E ele brincou comigo e aí eu comentei com ele, falei, pô, professor, encerrei minha carreira e eu quero você treinador de futebol. Ele falou, primeira coisa que ele me falou, ele falou assim, você gosta? Eu falei, eu amo. Ele me deu um abraço e falou, puxa, como é bom, mais um que ama futebol. Legal, Então isso cara. ficou marcado pra mim, sabe? Tipo assim, meu filho, é isso que você tem que fazer. Então é assim, eu procuro... a Ferroviária agora está sendo uma experiência fantástica. A gente está montando agora o time para o Campeonato Paulista do ano que vem. É uma casa que me acolheu muito positivamente. Então, assim, são escolhas que nos faz bem. Por exemplo, eu me sinto bem dentro de todas as dificuldades que eu estou te falando. Você tá há quanto tempo Ferroviária? Vai fazer quase 5 meses agora. Uhum. E aí você jogou a Série D. Série D. E aí, é que a gente tava falando lá embaixo, que é muito diferente da Série A, obviamente, mas assim, o time do Campeonato Paulista, que jogou e tudo, aí quando vira pra Série D já não tem mais ninguém. Normalmente troca os todo times mundo. do interior, ele acontece isso, né? Aham. Todos eles, a maioria. Mas aí sai muda todo mundo. radicalmente, assim. Que nem E agora aí, como é que funciona esse processo para reconstruir o time e tal e jogar essas divisões? Porque isso é uma coisa que a maioria das pessoas não conhece, não tá familiarizado. Como é que é o futebol brasileiro nesse... Uma coisa que eu acho importante, assim, eu enfatizar, que é uma coisa assim, quando eu estava no Santos, eu sempre deixei bem claro que eu ia fazer a minha preparação. E eu transitei entre as divisões. E agora foi uma divisão que foi a Série D. Eu nunca joguei a Série B, Série C e Série D. Eu só joguei Série A como jogador. Mas como treinador, o alicerce para você construir uma nova carreira, eu acho que eu tenho que passar por essas coisas. E muitas das pessoas me perguntam assim, pô, por que você não trabalhou na base? Eu falei, porque eu não fui convidado por ninguém. As pessoas me perguntam, pô, mas você já vai começar logo no Campeonato... Eu comecei no Campeonato Paulista como treinador fixo da Inter de Limeira, né? Mas por que você não começou na base? Eu não comecei na base porque eu não fui convidado. Entendi. Então, entendeu? Então, né? Então são coisas que eu começaria sem problema. Então eu tive que fazer o quê? Eu comecei o Campeonato Paulista e tive que dar os passos para trás. Não para trás, eu digo negativamente, mas pular alicerce de carreira. Então a Ferroviária me ofereceu esse projeto de Série D. E foi um projeto fantástico, assim, nós não conseguimos acesso, mas eu não sei nem te explicar por que não consigo. Nós tivemos 20 vitórias dentro do campeonato e uma derrota. E não conseguimos o acesso. Mas teve mata-mata? Mata-mata e perdemos nos pênaltis. Então, assim, no meu modo de ver, é um regulamento que favorece o antijogo. Sim. Que favorece o antijogo, porque nós alcançamos todos os números possíveis. Eu fiquei 11 jogos sem tomar gol. Caramba. Entendeu? Eu alcancei todos os números cabíveis dentro da série e não consegui o acesso, porque eu não tive nenhuma vantagem de um empate. Né? Mas, assim, em tudo isso que eu tô mensurando para vocês, é assim... O meu foco total agora é fazer o Campeonato Paulista e, consequentemente, ir para a Série A. Porque eu me sinto preparado nesses 21 anos como ex-atleta, como atleta, transitando aí nos países, nos clubes, vivendo com mais de 35 treinadores. E eu acho que o meu momento aí está dando passo. Eu acho que os passos estão sendo lentos, mas eu acho que é importante para eu
criar um alicerce bacana e seguir a minha carreira. Qual foi o treinador que você, assim... Aí esse foi o melhor de todos que eu já tive? Cara, eu acho que eu vou cometer alguma injustiça se eu citar um. Porque eu costumo dizer uma coisa assim, pra gente ser bom, a gente tem que ter gente boa ao lado. Com certeza. Eu aprendi com muita gente boa. Falando de Brasil, assim, por exemplo, teve alguns treinadores que muitas das pessoas hoje não vai lembrar, os moleques mais novos, né? Eu pego o Geninho, que foi um cara que mais me deu oportunidade no profissional. Foi o cara que mais me colocou no momento. E vem Cabralzinho, Serginho Chulapa, né? E, cara, e aí depois eu peguei Parreira me convocou para a seleção brasileira, a primeira convocação foi com o Parreira, o Muricy Santana, que nós ganhamos a Libertadores em 2011. Leão foi o cara que bateu o martelo para me colocar como profissional, que foi em 2002 aquele time. Diego, Robinho. Sinistro esse time. Aquele time nosso, né, que ficou marcado aí pelos meninos da Vila, né? Porque os meninos da Vila já existiam, né, no Santos. A gente veio, né, deu uma recordada e eu costumo dizer que nós ganhamos o título de 2002, eu acho que nós resgatamos a dignidade do Santos. Eu costumo dizer assim, a importância da conquista. Porque o Santos passava por uma situação muito difícil. Feliz, né, por ajudar um clube que eu amo muito, que eu gosto. E é isso. Os treinadores, o Leão, né, eu trabalhei com o Rijkaard, Frank Rijkaard no Galatasaray, trabalhei com o Sven-Goran Eriksson no City, né? Então, assim, foram treinadores que acho que eu transfiro o sucesso da minha carreira para os meus treinadores, porque eles foram importantes, assim, em toda briga comigo, em todas as posições que eles me colocaram, todo o treino que eles faziam, e me ensinar alguma coisa. Então, o Tinga, quando ele veio aqui, ele comentou que ele teve uma conversa com o Klopp quando ele foi dispensado do Borussia, né? E ele falou que aquela conversa lá que deu de motivação para ele continuar jogando, sabe? Sim. Ele disse que os treinadores que mais marcaram ele não foi por causa de tática ou técnica, foi por causa de uma conversa que fez ele... Porque a cabeça do jogador de futebol é uma pressão inimaginável, né? Para se manter todo o jogo ali. Eu vou falar agora como atleta um pouco, assim, como ex-atleta, né? A gente, às vezes, o treinador, ele acha alguma coisa do jogador. Eu acho isso... Você tá achando, eu tô achando. Eu tô olhando para você, eu falo que tá acontecendo isso com o cara. E às vezes o que a gente tá achando não é nada disso. Às vezes apenas uma conversa. Às vezes tá acontecendo alguma coisa na vida pessoal do cara. Às vezes o cara precisa de alguém para conversar e ele não tem. Porque às vezes a gente vê um time de futebol, tem 30 caras viajando, mas às vezes ninguém tem afinidade um com o outro. Afinidade de contar um problema que tá tendo. Tem amizade, tem um relacionamento, é bom o relacionamento, o ambiente do grupo é bom, mas quando a gente se fala de afinidade, é difícil eu contar um segredo para você daquilo que está me doendo, né? E isso que o Tinga falou é mais ou menos isso. Eu tive treinadores também de eu entrar na sala do cara, sentar com ele e chorar. E contar tudo para ele que estava acontecendo. Então, uma das grandes decisões de eu ser treinador é para ver se eu consigo. Eu também transfiro esse lado parceiro. Cara, humano. Eu sou treinador, mas eu quero ser teu amigo, cara. Conta comigo. Eu estava vindo agora, curiosamente, tem um menino que eu quero contratar pro meu time. E ele está passando por um problema pessoal. Ele me contou tudo. Ele falou, cara, eu não estou te enrolando. Que eu não fechei contigo ou não fechei com outro time, não. Porque está acontecendo isso comigo. Ele trabalhou comigo já. Então, assim, quando você consegue saber a verdade daquilo que acontece, e a verdade a gente só consegue ter quando a gente tem uma proximidade humanamente falando. Né? E eu percebo isso no mundo de hoje, com as minhas filhas. A gente precisa ter boas relações, né? A gente precisa ouvir. Hoje não dá só para impor, não dá só para botar o dedo na cara do cara, ou você é obrigado a fazer isso. Não, eu acho que hoje é um diálogo hoje tem que ser uma coisa mais saudável, assim. Não sem deixar de cobrar, de colocar em posição que, como treinador, eu tenho que mandar. Tem que ser uma coisa positiva, mas eu tenho que ter o feedback também. Ou da minha filha, em casa, como pai, ou como treinador, ou dos meninos que trabalham comigo. Né? Hoje o Juca, meu assessor, que me conhece há 15 anos, a gente se encontra 3 vezes no ano. E a gente trabalha junto há 10 anos. Mas ele sabe como é que eu sou, ele sabe o que eu gosto, ele sabe que eu não ligo para muita coisa, sabe que tem coisa que é importante. E é isso que eu sou, assim, sabe? Que eu não vou mudar. Eu vou construir a minha carreira assim como eu fui como jogador. E hoje, como treinador, eu sou parceiro dos caras. Não convivo com eles diariamente, não tenho nenhum tipo, não adianta falar boleirão, não cobra. Eu não sou assim. Iniciou o treino, iniciou o jogo, é minha vida. E os jogadores sabem disso. Saiu dali, nós somos amigos. Né? Então, assim, eu acho que esse lado humano ele tem que fazer parte do trabalho.